Olá, meus amigos. Vamos lá, acorda aí, moçada. Vamos lá de novo conversar, então. Como é que fala? Vida me surpreenda, né? Como é que ela chama? Beth Russo. A senhora aí que a minha esposa curte, esotérica. Ela fala assim, ó, um abraço de mais de 40 segundos em vocês. Diz que cura tudo. Enfim, então é isso aí, pessoal. Um abração aí para Beth Russo. Pessoal, tem muita gente que gosta de esoterismo, não tem problema nenhum. Só lembrar que é uma religião, como eu disse. Vamos falar aqui só sobre o Eduardo Bolsonaro, a declaração dele e de como isso é importante aí para a vida da gente, para a gente descobrir, entender o mundo em que a gente vive, tá bom? Então eu vou falar aqui só sobre essa história do Eduardo Bolsonaro e vou tentar ser o mais breve possível. Agora, eu só quero lembrar o seguinte, ontem no vídeo aí eu falei sobre a lei antitrust, né? Contei a história lá dos titãs nos Estados Unidos. Se quem não assistiu, assista aí o vídeo anterior. Por causa da crise de Nova York, da quebra da Bolsa de Nova York, que gerou um colapso na economia americana. E por que eu contei isso? Às vezes a gente fala, mas não fala por que eu estou falando. Eu expliquei na hora, que é exatamente o que o Lula fez aqui. O Lula e a Dilma fizeram. Enfim, a questão é que na época, por causa dessa crise, os Estados Unidos tinham em cada 4 americanos, 3 não tinham emprego. Exatamente o que acontece no Brasil aqui hoje. Exatamente a mesma coisa. Então, para meia dúzia que está aí da elite, dos milionários, aí bilionários, está tudo bem, está tudo ótimo. Uma maravilha o país. Agora, para mim, para vocês, para quem tem uma vida aí, para quem está fora do Brasil aí, que são aí milhares que têm falado comigo aqui no mundo inteiro, eu quero mandar um beijo para vocês e mandar um beijo pro povo no Brasil também, senão diz que fica com ciúme. Agora eu tô muito querido. Ninguém nunca gostou de mim a vida inteira, que eu falei aqui, a gente nunca tem amigo, a família não suporta a gente porque não quer ouvir as coisas que a gente fala. Eu falei agora, minha tia, a única tia que eu tinha uns tempos atrás, aí virou a cara pra mim porque eu falei que espírita não é cristão, e eles aprenderam lá que é, e aí você fala que não, porque só se o seu Deus for Jesus Cristo que você é cristão. Não, você não é cristão, né? 2 mais 2 igual a 4, quer dizer, mas os retardados acham que a gente tá, não, você não conhece a doutrina espírita, eu não conhece a maçonaria, tem que conhecer, você não conhece, tá falando bobagem, então vem fazer o que aqui? Vem fazer o que aqui? Pois essa é a minha profissão, isso é o que eu ensino. Cada religião é uma religião, enfim. Bom, já até esqueci o que eu estava falando, por que eu estava falando isso. Já falei tanto sobre isso, mas enfim. Estava falando porque lá nos Estados Unidos, em cada 4 americanos, 3 não tinham empregos. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, para esse pessoal, eles acreditam que esteja tudo uma maravilha. Aí vem o Eduardo Bolsonaro. Bom, então isso eu falei e expliquei lá a lei antitrust, que toda a política do Lula foi justamente nesse sentido, de causar todo esse desemprego. Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos por causa da quebra da Bolsa de Nova York, mas enfim, a política comunista socialista do Lula promoveu e provocou exatamente o mesmo colapso no país. Ninguém tem emprego a não ser a elite poderosa que eles elegeram. Então aí eu pergunto para vocês assim, o seguinte, o pessoal tem falado aqui para mim da pílula, né, que parece que quando me ouve, parece que está tomando a pílula vermelha lá. Para quem não assistiu o filme Matrix, até aconselho que assista toda a sequência dos filmes, se eu não me engano são os 4 filmes, né, a garotada aí sabe melhor que eu. E lá tem uma hora que ele fala, eles vivem dentro de um mundo de sonhos, mas não é um sonho, é um pesadelo, que você enxerga, mas tudo que você enxerga não é seu mundo real, é só uma coisa criada para você viver ali feliz e quietinho, sem abrir a boca, sem reclamar. E aí ele fala, você quer aprender, você toma a pílula vermelha, se você não quiser, toma azul, vai continuar dormindo, quietinho, feliz, que nem tem umas senhoras que vêm aqui, ai, eu não aguento, porque eu já estou muito nervosa, não aguento ver você, então estou saindo. Então, quer dizer, vai com Deus, né? Vai com Deus, vai assistir a novela da Globo, Jornal Nacional, enquanto isso vai ensinar lá, eles vão ensinar teus filhos e netos a transar com o pai, com a mãe, com o cachorro, né? Satanismo e por aí vai, que Deus não existe, isso mesmo, porque o que eu falo realmente terrível. O que os bandidos falam, não.
Falaram por 33 anos no Brasil, os criminosos contaram a história, aí não tem problema, porque ela vive no mundo de fantasia dela, ou os caras aí, encontrei aqui uns produtores rurais, olha só, fazendeiro, né, que nem a gente chama, produtor não, porque não produz porcaria nenhuma. Encontrei fazendeiro, rico, herdeiro, então vamos mudar isso aí, vamos mudar... Não, mudar o quê? Tá bom. Falei, não, intervenção militar aí, logo, quem sabe, isso lá na época da campanha. Não, tá muito bom do jeito que tá. Eu falei, tá bom mesmo. Para vocês eu não tenho a menor dúvida que não tá bom. Agora, pro povo que precisa trabalhar, aí tá bem complicado. Para quem nunca trabalhou na vida, herdou tudo que tem, não tá nem aí se tem Bolsonaro, não quer intervenção, para quê? Não quer resolver, né? O Eduardo falou aquilo, para quê? Eu votei no Bolsonaro, mas ele fala muita besteira, aquele filho dele é lá, falou besteira de novo lá. Seu retardado, safado, vagabundo. Se você herdou tudo que tem na sua vida e não precisa trabalhar, essa não é a realidade dos milhões de pessoas que vivem no Brasil e no mundo. Então cala sua boca se você não quer aprender, vá pro diabo que os carregue. Malditos vagabundos. Todo pouco tempo eu falei isso aí pros colegas aí. Não, você tá jogando na cara que a gente é rico. Eu falei, mas que jogar na cara? O que é jogar na cara? Que, por exemplo, seus filhos nasceram ricos, com fazendas, vivem na Europa passeando, nunca fez faculdade, nunca estudou, não trabalha, nunca teve emprego na vida. E aí eu falei assim, não, tem gente que nasce rico e tem gente que nasce pobre, num barraco. Tem que pegar ônibus 5 horas da manhã. Ai, tá jogando na cara. Pô, jogando na cara? Isso é fato, tô constatando o fato. Ah, não, é porque... Eu falei, então por quê? Qual que é a explicação? Não, porque a gente reza mais. Fala, que reza mais que eu. Não, às vezes é os pais que rezaram menos. Quer dizer que rezou menos, os pais deles rezaram menos do que meus pais, rezaram menos do que os seus pais, eles rezaram mais. Por isso que eles são ricos e nós somos pobres. Olha a cabeça desses animais. É por isso que eu não saio da minha casa, eu não convivo com ninguém. Por isso que eu não tenho amigo. Porque eu tenho que ouvir uma porcaria dessa de uma pessoa que a gente chama de amigo ainda. Não. Tá jogando na cara que a gente é rico. Mas que jogar na cara? Eu tô dizendo o seguinte, você é rico. Nasceu em berço de ouro, seus filhos nunca trabalharam. Não vou chamar de vagabundo, mas são vagabundos mesmo. Aí, vamos pensar o seguinte, por que uns nascem ricos e outros nascem pobres? Porque o mundo é injusto, não é isso? Então cabe a quem tem um pouquinho mais, fazer um pouquinho de esforço para melhorar a vida de todo mundo. Não é isso não? Ah não, acha que é normal. Não, eu sou rica, nasci rica, porque meus pais rezaram mais do que os teus pais. Ah, pro diabo que os carregue, maldito, desgraçado. Meus pais morreram ajoelhados aqui, minha mãe, com 50 e poucos anos de idade, rezando, trabalhou uma vida inteira que nem uma louca, viveu a vida para servir os outros. Eu tenho que ouvir uma porcaria dessa de uma pessoa que herdou tudo que tem na vida, nunca teve um emprego na vida. E por que eu estou falando isso? O Eduardo Bolsonaro falou aí agora. Então tá bom, nós vivemos aqui nesse mundo, nesse lixo. E para alguns está ótimo desse jeito, agora para a maioria não. Então é para essa maioria que eu me dirijo, né? Então vamos fazer um exercício aqui. Você tem a sua casa, a sua família, você tem o seu sítio, sua fazenda, trabalhador, produtor rural de verdade, né? Fazendeiro, é produtor rural, que trabalha, produz alimento, né? Que constrói o mundo. Aí entra um monte de bandido na sua casa, soltado de um presídio. Entra todo mundo na sua casa. Todo mundo. Eles matam seus filhos, seus pais, expulsam você de casa, tomam conta da sua casa, do seu sítio, do seu apartamento, dos seus carros, da sua fazenda. E aí nós vamos lá e damos para eles um microfone, colocamos eles na televisão, e aí eles vão contar a história. Bem, não, então, nós somos os heróis desse país, porque a gente estava preso injustamente, e nós viemos aqui agora, mas eles estavam aqui na casa deles, mas a casa não é deles, esse país aqui, essa casa aqui é nossa. Quer dizer, foi isso que nós fizemos, de novo pela milionésima vez. O maldito povo, essa molecada débil mental, que nem Haddad, esse lixo, essas Manuela, Maconhela Dávila aí, eram os universitários lá, cara pintada, que pediram para os militares, saíram, nossos grandes heróis, homens honrados, homens de bem, saíram do poder, entregaram o poder nas mãos dos criminosos. É como comunistas, é como se você saísse da sua casa e entregasse o poder nas mãos de criminosos e depois deixasse os criminosos contar a história.
Não foi isso que foi feito no Brasil. Depois de 33 anos, você conseguiu entrar na sua casa no meio dos bandidos lá e alguém dá o seu microfone para você, infestado de bandido em volta de você, querendo te matar, querendo te tirar da sua casa, alguém dá o microfone para você é o Eduardo Bolsonaro. Aí você fala, não, se a coisa ficar difícil desse jeito aqui, eu tenho que chamar a polícia de novo para me ajudar. Oh, o Eduardo Bolsonaro tá errado, porque a democracia, tá falando de a democracia, vai ameaçar a democracia. Os bandidos que dominaram a sua casa, o seu país, falando que vai ameaçar a democracia se você chamar a polícia. Se você chamar os militares, é uma ameaça à democracia. Por quê? Porque os bandidos querem continuar no poder. Os bandidos estão no poder e querem continuar no poder. Aí vem uma retardada hoje falar, não, eu votei no Bolsonaro, mas não, eu apoio você, gosto de você, mas cuidado para não... Como é que falou? Não radicalizar. Como é que radicalizar, meu? Só não conhece, então não ouviu, vai assistir os outros vídeos. Aqui não tem radicalismo nenhum, não tem discurso de ódio nenhum. Aqui nós somos claros e objetivos, nós queremos uma Constituição nova que tenha pena de morte para comunista. Nós vamos escrever uma nova Constituição. Nós queremos expulsar todos os partidos do Brasil, porque são todos partidos comunistas, todos eles. Com pouquíssimas exceções aí agora, e mais ou menos ainda. O Patriota aí, olha lá que tá surgindo aí, o Paco, que estão falando de... Mas que existe só comunista. Queremos criminalizar o comunismo no Brasil. Nós queremos criminalizar. É crime, minha senhora. Defender o nazismo, defender o comunismo é crime, porque eles mataram milhões de pessoas. Continuam matando milhões de pessoas, escravizando milhões de pessoas. Aí a gente vê o Molon lá do PT, vai pintar esse cabelo, rapaz, coisa mais nojenta, que homem asqueroso, com aquela cabeça parece um algodão doce. O cara tem 30 anos de idade, pros quintos dos infernos. Ameaça, agora nós vamos processar o dono da casa porque ele reclamou que os bandidos tomaram conta da casa dele. Vamos processar. Aliás, a lei no Brasil é assim. Essa é a lei construída por criminosos comunistas. Aí vem esses caras do PT que vão processar o Eduardo Bolsonaro para caçar o mandato dele. E ele tem imunidade parlamentar, ele fala o que ele quiser, mas diz os vagabundos safados aí, que esses bandidos que estão comunistas, são bandidos no sentido de roubar, não, que eu tô falando. Isso é problema da justiça. Eu não tenho nada com isso. Se o safado é um corrupto, é problema da justiça. Aqui nós falamos sobre política. E se eles se colocaram numa posição que eles são heróis, pra mim não são, porque eu não sou idiota. São os grandes comunistas, criminosos, terroristas, inimigos desse país. Aí esses terroristas comunistas vão processar o Eduardo Bolsonaro para caçar o mandato dele, porque ele falou que tem que prender e tirar os bandidos do poder. Se os bandidos entrarem e começarem a matar todo mundo no Brasil, ele ainda falou isso, não. Mas cinco, só se os bandidos entrarem, né, os comunistas aí do Lula, turma toda aí, de Ciro Gomes, e todo mundo começar, aí a gente tem que chamar o exército para resolver. Eles vão começar a sequestrar avião, embaixador, que eles fizeram no passado. Isso não existe, temos que chamar os militares, para isso que existe a polícia, os militares. Ah, não, vai processar. Então, quer dizer, olha a que ponto nós chegamos. Então, esse mundo que você pensa que você vive, esse mundo não existe. Esse mundo de fazer churrasquinho, tomar cerveja, fim de semana, que a molecada vive, trabalha de segunda a sexta. Não estou nem falando de vagabundo, não. Não vê a hora de chegar sábado para sair à noite. Esse mundo não existe. Isso é um mundo de fantasia. Foi criado para manter essa grande máfia no poder. Então, olha o ponto que nós chegamos. Ou nós insistimos e lutamos para que a gente escreva uma nova Constituição e criminalize, e todas essas pessoas passem a ser tratadas realmente como os inimigos do país, os criminosos que tomaram o poder e escravizaram praticamente o povo brasileiro, ou nós vamos continuar escravo e daqui para frente vai ser muito pior. Porque a Argentina acabou de fazer a porcaria de eleger a amiga do Lula. Já falou de criar caso com a Inglaterra por causa da questão das Malvinas. Olha o que vai dar isso. Eu falei ontem no outro vídeo.
A Argentina vai para o mesmo caminho da Venezuela. Depois que virar território russo, aí acabou. Aí vocês vão comer cachorro o resto da vida. Eu não vou, porque eu saio do Brasil ainda, tenho força para ir caminhando a pé, se for preciso. Porque aí não tem mais gasolina, não tem carro, não tem nada, viu? Os retardados que não entenderam isso ainda, que defendem a esquerda. Eu vou embora a pé ainda. Eu ainda consigo. Com muita dificuldade, mas eu consigo. Então, olha que ponto nós chegamos. Aí o Eduardo vem e o Bolsonaro tem que falar, não é nada disso, não é assim, quem falou isso está errado, não sei o quê. Bolsonaro sabe que não está errado. Porque se a gente sofre uma ameaça e o povo começa a destruir o país, sequestrar pessoas, políticos, né, políticos, embaixadores, que nem fizeram no passado a esquerda comunista, ué, por que o Bolsonaro não vai chamar o exército, ele vai ficar assistindo? É claro que ele sabe. O que ele disse é o seguinte, não vamos começar com essa palhaçada, por quê? Porque ainda não aconteceu. Então o Eduardo não precisa falar. Mas a questão é o seguinte, o Eduardo fala igual a história das hienas. Por quê? Para vocês enxergarem. Porque senão a gente não enxerga o que está acontecendo. Os animais quadrúpedes, essa zebra alada, que nem chegou aqui um outro dia e falou para mim, não, e o Bolsonaro não está fazendo, porque que está fazendo, que não está fazendo. Essa mesma conversa de sempre. Porque não sabem que mundo vive. Ele pensa que o Bolsonaro é mais um político igual a qualquer outro que teve nos 30 anos. Ele não consegue separar que o Bolsonaro é o único herói, um enviado de Deus, e só existe ele e os filhos. Só ele e os filhos! Não tem um maldito de um deputado, um desgraçado, para dar o apoio que o Bolsonaro precisa. Você só tem ele e os filhos. Aí um imbecil vem, essa zebra alada, que nem eu falei, vem aqui e fala que não, que é tudo igual. Não entende que 33 anos o Brasil não teve político. Teve criminosos, terroristas, comunistas de terno e gravata dentro do Congresso. Então, se o Eduardo não disser, quem que vai dizer para vocês isso? Pelo amor de Deus. Então assim, pessoal, ficar assistindo o vídeo aqui, eu fazendo o vídeo aqui, a gente ficar vendo o canal direita e fofocalizando da política, fofocalizando, fulano falou isso, agora fulano falou aquilo, agora vai falar isso, vai falar aquilo, e a gente não entender, não saber separar criminoso comunista que viveu no Brasil de terno e gravata há 30 anos, fingindo que é político, de um homem que nem o Bolsonaro e a família dele. Se você não fizer essa separação, ficar que nem um animal repetindo que votou em Bolsonaro porque não tinha opção, mas quem é que você pensa que vai aparecer que é melhor do que Bolsonaro? Mas em que mundo? Mas em planeta nenhum do universo, seu quadrúpede ignorante, sua besta! Animal ignorante! Bolsonaro tem a convicção plena, perfeita do que é a ameaça comunista no Brasil e de como eliminar essa ameaça para o povo deixar de ser escravo no Brasil. Acontece que essa grande máfia comunista não deixa. E aí o Bolsonaro tem quem? Ele e os filhos. Aí você que se acha ainda uma pessoa que tem cérebro, inteligência, porque não tem. Você tem uma azeitona dentro da cabeça, no máximo, desgraçado. Tá falando aí que o Bolsonaro, será que ele matou Marielle? Por que não matou? Porque o Flávio roubou e o Queiroz, já estão falando do Queiroz. Agora há pouco vieram me perguntar de novo. Uma porcaria dessa que vocês ouvem petista falar. Pelo amor de Deus, ou vocês entendem isso aqui, ou eu sugiro que vocês parem de ver internet, parem de ver vídeo, parem de fazer tudo. Vamos viver que nem idiota mesmo, que nós vivemos esses 30 anos. Porque não vai mudar, ou vocês entendem que esse homem é de verdade um enviado divino. Não tem outro, do jeito que veio Jesus Cristo apareceu esse sujeito e os filhos dele. Agora, qualquer espirro que o filho dele dá, que a Globo diz que o filho deu lá, não, o cara tá lá, fez, roubou. É difícil, a gente se cansa disso. A gente se cansa. Então, pessoal, é isso aí. Eu faço aqui porque eu espero de verdade mudar o país. Mudar o que as pessoas sabem e aprenderam. Agora há pouco uma senhora me perguntou, elas não sabem o que é esquerda e direita.
Olha o nível que nós chegamos no Brasil. As pessoas não sabem o que é esquerda e direita. Ela não sabe que a religião dela é uma e a outra coisa que ela gosta, que ela vai no outro dia, é outra religião. Ela pensa que aquilo lá é uma outra coisa que não tem nada a ver, que não é religião. Ela pensa que que a maçonaria não é religião, que espírita é cristão, ela não sabe que o comunismo é uma outra doutrina religiosa, de ateus, inimigos de Cristo. A pessoa não sabe nada. Pessoal, para quem não sabe o que é esquerda e direita, você tem todos os seus direitos, você tem Deus, a sua família, o mundo que você viveu lá atrás, no passado. Essa é a direita. A esquerda é a que quer destruir tudo isso. Transformar você e seus filhos em escravos. A esquerda não tem Deus. A senhora perguntou para mim porque ela ouviu que diz isso a direita comunista. Direita comunista não, pessoal. Só existe uma esquerda comunista. A esquerda, só existe uma esquerda. É a esquerda comunista, ateísta, inimigo de cristão, inimigo de Deus. É isso que é comunista. Comunista, esquerda, comunista. Não pare de chamar de esquerdista. Chama de todo mundo de comunista, como eu chamo. Não tem essa conversa de esquerda. É comunista. Só existe o comunismo no mundo. E existe o mundo capitalista livre. Então é esquerda comunista. E direita de Deus, da família, do Bolsonaro. 33 anos de comunismo ateísta, inimigo de Deus, no Brasil. De criminosos mandando na sua vida. E um homem que representa Deus, a família, agora nossa liberdade, nossos direitos. E aí vem um animal ainda, uma besta, um quadrúpede dizer que votou no Bolsonaro porque não tinha opção, mas aí ele não entende por que o comércio está ruim, por que o negócio dele não vai para frente. Porque a pessoa não é o mínimo, assim, o comunismo é o que é, não existe dinheiro, não existe negócio, não existe trabalho, emprego, não existe nada no comunismo, na esquerda comunista. Não existe direita comunista, pelo amor de Deus, direita é sempre contra o comunismo do Lula. Então é na direita, no mundo capitalista, que você tem emprego, trabalho, melhora de vida, você é dono da família, dos seus filhos. No outro lado, da esquerda comunista do Lula, você é escravo. Escravo. Eu não sei mais como repetir isso para fazer o povo entender. Eu fico feliz que vocês ficam contentes, me dizem que estão aprendendo. 90% de quem está vindo comentar está dizendo que não sabia, que está aprendendo, que está feliz. Então isso me motiva e me faz continuar tentando ensinar vocês. Ai, meu Deus, eu gravei sem microfone. Bom, eu gravei sem microfone, pus aqui e não liguei, mas eu acho que vai dar para ouvir o som. Assim eu espero. Vamos ver. Então tá bom, pessoal, é isso aí. Sobre o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, é o fim do mundo. Ele é um parlamentar, ele tem imunidade parlamentar e pode falar o que ele quiser. Agora, é o cúmulo. A gente vê no Brasil partidos comunistas que destruíram o país. E agora é um outro aspecto. Para todo mundo que me segue aqui, me ouve falar o tempo todo que não é PT. Não são 13 anos de PT. São 33 anos de comunismo no Brasil. O PT é parte do comunismo que acabou com o Brasil. Só uma pequena parte. Então tá bom, eu já falei disso. Para a gente parar de falar de corrupção e crime de PT, porque esse é assunto de justiça. Polícia, isso não é política. Eles estão aqui para aprender política. Mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou falar dos crimes do PT. Todo mundo precisa falar, todo mundo sabe. Quer dizer, o desgraçado está preso, porque os crimes dele foram comprovados, a presidenta deles foi tirada do poder, porque cometeu crime. Todo mundo sabe, 3 trilhões que eles roubaram. Vocês não acham que esse partido deveria ter sido já abolido do país? Encerrado, abolido, expulso, os seus integrantes deveriam perder o mandato, porque se os integrantes do PT, desse lixo, falassem assim, não, a nossa cúpula roubou, o Lula roubou, mas eu não apoio isso, não sei o que, tudo bem, eles não fariam parte disso. Estou falando de roubo, não estou falando do fato deles serem comunistas. Como comunistas, eles têm que ser expulsos daqui. Já falei 1 milhão de vezes sobre isso. Inimigos do país é o que eles são. Temos que escrever a Constituição nova e criminalizar o que eles são, como criminosos comunistas. Mas eu estou dizendo, vamos supor que nessa porcaria aí, que a Janaína Pascoal, o Modesto Carvalho só se chama de democracia, roubaram bilhões do país, trilhões do país. E esse partido não vai ser
acabado, encerrado seus membros, se eles continuam apoiando o cara que cometeu todos os crimes, eles são cúmplices. Como é que nós não temos uma Constituição que diz que esses caras têm que ser punidos por defender todos esses crimes, e ainda um cara desse vem falar que vai processar o Eduardo Bolsonaro? Nós somos ou não somos o povo mais imbecil desse planeta? Mas nós não somos o povo mais ignorante desse planeta? Se a gente não consegue escrever uma Constituição, pelo menos para expulsar todos os partidos comunistas e acabar com eles do Brasil, e não é PT, Partido Comunista não, são todos os partidos políticos do Brasil. Então é isso, é disso que se trata. A gente tem que falar porque a Globo martelou o dia inteirinho, vai martelar fim de semana, vai levar vagabundo, safado, bandido lá, comunista, criminoso, terrorista, inimigo do Brasil para falar, para dar opinião sobre o Bolsonaro, o que você acha, em termos legais e jurídicos, o que afeta a Constituição, e aí a gente fica que nem umas vacas assim lá, assistindo. É a Constituição, até quando a gente vai viver assim? Ah não, vamos entrevistar o outro lado, a direita, vamos entrevistar a doutora Janaína Pascoal, a Constituição, respeitar a Constituição, o Modesto Carvalhosa tem que respeitar a Constituição, o Nando Moura, respeitar a Constituição, isso mesmo, vamos respeitar essa Constituição aí. E a gente não pode falar que a gente não vai respeitar a Constituição. Se a gente falar qualquer coisa que você espirrar, eles acharem errado alguma coisa aqui, eles ainda vão processar a gente, criminalizar o que a gente está falando, querendo dizer que a gente que não quer respeitar a Constituição, como se essa Constituição devesse ser respeitada. Para aquelas pessoas simples que não ouviram ainda os outros vídeos, eu vou dizer, quando essa Constituição foi escrita, não tinha nenhum homem de bem lá, não tinha um homem de direita lá, que defende Deus, a família e os seus direitos, só tinha criminosos comunistas, terroristas comunistas que tinham sido expulsos do país, só quando essa Constituição foi escrita. E aí nós temos que respeitar essa porcaria. Aí o Eduardo, que é o congressista mais votado do país, ele não pode dizer o que o povo que elegeu ele quer que ele diga, porque ele está errado ainda. Ele tem que... Não foi isso que eu disse. Para tentar pegar leve, para não ser punido e não ter maior problema ainda. Por que isso? Porque são os bandidos que mandam no país. Por isso. Simplesmente isso. Então como é que você muda isso? Porque o nosso objetivo aqui é dizer como que a gente muda isso. Não é para ficar chovendo no molhado igual todo mundo fica nesses canais aí não. Você tem que mudar, tem que deixar de ser o animal ignorante que você é. Aprender a diferença entre um bandido, um criminoso corrupto comunista e um homem de bem como o Bolsonaro e a família dele. Se você não souber a diferença entre um homem de direita, um homem honesto, um homem de bem, de direita, não adianta ser um desgraçado honesto, comunista, porque comunismo não é sinônimo de corrupção. Pode até ocorrer corrupção no comunismo, mas não é isso que eu estou falando, e sempre acontece. Eu estou querendo dizer, para você tem pessoas que nem a Janaína Pascoal, eu sou de direita, ela não é de direita, nem isso eu acho que ela diz. Ela sabe que é de esquerda. E esquerda não existe outra, só existe a esquerda comunista. Então ela é o quê? Ela é comunista. E ela é uma pessoa honesta, uma boa pessoa, e vai na igreja. Todo dia ela diz que vai na igreja. Olha o nível do nosso país. Uma mulher da inteligência da professora, da doutora Janaína Pascoal, ela vai na igreja todo dia, ela se julga cristã e defende a esquerda comunista. Com orgulho, porque ela acha que ser socialista, esquerdista, não é ser comunista, como se existisse uma outra esquerda no mundo. Nós vivemos num mundo de retardado, nós só temos doente mental mandando na gente. É por isso que a vida da gente está do jeito que está. Enquanto a gente não entender isso, e não catar, pensar, pedir pelo amor de Deus para uma pessoa de bem, se candidatar a alguma coisa, não, pelo amor de Deus, vai lá ajudar a gente. Porque não é o vagabundo safado que tem que pedir voto para você. Quando o desgraçado do político pedir voto para você, você manda ele pro inferno. É você que tem que saber que aquele cara merece o seu voto.
Quando o desgraçado tá pedindo seu voto, vê se o Bolsonaro pediu. O Bolsonaro não pediu voto pra ninguém. E eu já disse que um dia, se eu tiver, eu não vou pedir voto pra vagabundo nenhum. As pessoas têm que usar o mínimo de inteligência que tem para pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas de bem honestas dirigirem as nossas vidas. Vai acabar o tempo aqui. É isso que está errado. O povo no Brasil acostumou, achou normal desses bandidos pedindo voto. Quem pede voto é bandido. É bandido. As pessoas de bem dizem o que elas são, ensinam, falam das propostas, e aí a gente acaba votando, como votamos no Bolsonaro. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Namastê. Luizinha Cor-de-Rosa, Shalom Adonai. Abraço de 40 minutos, vida me surpreenda. O que mais que tem? Sei lá, tem mais um monte de coisa aí, nós vamos pôr aqui. Pare com essa conversa de que religião sua é melhor do que a dos outros. Pare com essa conversa! Pare com essa conversa! Se a sua religião é boa, viva a sua religião e faça o que ela diz. Pare de encher o saco dos outros, que a religião dos outros está errada. Pare com essa conversa de falar que Halloween é coisa de demônio. Vai ser burro assim no inferno. É uma festinha de criança, outra cultura, mitologia, igual Saci Pererê, mula sem cabeça. Sua besta, ignorante, vai estudar. Se quer aprender, fica aqui e aprende. Mas não entra aqui para me ensinar essas porcarias. Se você aprendeu com pastor ignorante, com padre ignorante, com a besta analfabeta qualquer, aprendeu errado. Aqui nós temos que respeitar a religião de todo mundo. Antes que eu encerre o vídeo, fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Um beijo para vocês no mundo todo. Devagarinho nós vamos consertando essa porcaria aqui. Hoje mesmo os pessoal de Londres, as pessoas aí, os amigos estão lá na Holanda, na Alemanha, falando que quer voltar para o Brasil, mas não pode. Como é que vai?